A Red Bull sem dúvidas nenhuma foi a equipe que melhor compreendeu o regulamento de efeito solo na Fórmula 1. O time austríaco conseguiu impor seu ritmo desde o começo de 2022. Então, de lá para cá, praticamente todas as corridas que eles competiram eles ganharam. Isso sem dúvidas nenhuma é um fato muito atribuído à pessoa de Adrian Newey, tendo em vista que o projetista inglês fez um ótimo trabalho na Red Bull, e seu carro, segundo ele, não tem um segredo que faça o RB20 ter desempenho. Na verdade, o grande segredo desse conceito de Adrian Newey é justamente todo o carro, pois segundo ele, o carro trabalha todo em conjunto para que o desempenho venha. Então, sendo assim, copiar partes importantes do carro da Red Bull não adianta muito, tendo em vista que isso não vai fazer com que o carro fique competitivo, pois como dito anteriormente, a Red Bull tem um conceito que atua em conjunto. Então, basicamente para o desempenho vir, todo o carro da equipe trabalha como um sistema completo. No entanto, segundo Helmut Marko, que é consultor da Red Bull, as equipes rivais que estão próximas ao time austríaco como Ferrari e McLaren, não fizeram nada além de copiar o carro da Red Bull e aperfeiçoar, a exemplo do tal DRS triplo, que por via da aerodinâmica, a Red Bull trouxe lá em 2022, e isso deu uma ótima vantagem ao time dos energéticos. No entanto, nessa temporada, a Ferrari implantou o mesmo sistema, e ao que tudo indica, no SF24, esse sistema se saiu ainda melhor do que o da Red Bull dentro da pista. Então, segundo o consultor da Red Bull, Ferrari e McLaren só copiaram o carro da equipe austríaca e fizeram melhor. Veja o que ele disse, abre aspas. Nós estamos agora no nosso 3º ano com o regulamento atual e as pessoas estão copiando. Isso resultou em uma vantagem às vezes dramática de velocidade máxima, disse o correspondente Michael Schmidt. Todo o efeito DRS também foi voltado para isso. A competição só reagiu no 3º ano. Ferrari, Mercedes, Haas e Toro Rosso, RB, agora têm sistemas semelhantes. Comenta-se que o da Ferrari é até melhor que o original, da Red Bull. Estamos falando de diferenças de meio milímetro no acerto. McLaren, Aston Martin, Williams, Sauber e Alpine ainda estão usando sistemas convencionais. Nós não temos um sistema de rebaixamento explícito, que pode ser crítico com pouca distância para o solo. Você pode perder downforce rapidamente em lugares onde não deseja. Um caso curioso dessa temporada é que a Ferrari, quando apresentou seu carro, justificou a falta de agressividade no desenho por conta do mesmo plano que a Mercedes estava seguindo, pois lá em janeiro, eles afirmaram que o SF24 iria ter um conceito mais simples de entender e que fosse mais fácil para desenvolver ao longo da temporada. Por isso, eles criaram um carro que foi muito criticado à primeira instância, justamente por não ter aquele desenho agressivo que todos imaginavam que a Ferrari iria trazer para o jogo. No entanto, outro fator que gerou bastante crítica foi o modelo de suspensão que a equipe de Maranello trouxe para o SF24, pois o grid todo foi em direção ao que a Red Bull estava fazendo. Pois o time dos energéticos optou por trazer uma suspensão push-road, enquanto a Ferrari trouxe uma suspensão pull-road, e isso na prática mostra que o grid todo copiou a Red Bull nesse sentido, e só a Ferrari foi no caminho contrário. Mas agora, ao que tudo indica, Ferrari deve trazer o mesmo conceito utilizado pelo time austríaco. Adrian Chauvelin, que é diretor técnico da Mercedes, afirmou que o grande desafio nesse regulamento é justamente achar a distância ideal para o solo, sendo a suspensão um componente ideal para esse ajuste. Veja o que ele disse, abre aspas. Com esses carros, você tem que conviver com mais compromissos do que antes e o maior compromisso é a altura na traseira. Mas como esses carros produzem o máximo de downforce quando estão o mais próximo possível do asfalto, é preciso usar a suspensão extremamente dura. Isso afeta a dirigibilidade. No passado, com mais curso de suspensão, tínhamos mais opções para equilibrar o carro. O carro ficava tão alto na traseira quando parado que endireitava durante a condução. Isso nos permitiu controlar como a parte inferior da carroceria funcionava com a configuração da asa dianteira. Isso nos dava muita margem de manobra para ajustar o equilíbrio durante uma volta. Agora está tudo muito mais limitado e há mais compromissos nesta janela estreita. Para nós, parece que é mais difícil encontrar um equilíbrio, não importa em que pista estejamos. Você tem que separar o curso da suspensão e a suspensão dos pneus. Como hoje você tem que guiar um carro extremamente duro, quase não há diferença entre um e outro. No passado, a traseira era definida para uma distância do solo entre 140 e 180 mm. Como resultado, o carro tinha bons 100 mm de liberdade de movimento durante uma volta, e ainda havia momentos em que batia na pista. Destes 100 mm, cerca de 80 eram contabilizados pelo curso da suspensão. Hoje, não conseguimos nem esses 80 mm de distância do solo. Geralmente, é entre 60 e 70 mm. A distância do solo é relativamente simples. Você o define o mais baixo que puder razoavelmente justificar.
Você conhece seu downforce máximo e, portanto, quanta margem de manobra precisa ter para que o carro não toque no chão com força constantemente. Por outro lado, você não quer ir muito alto na traseira para evitar perder muito downforce. Essa é uma das primeiras variáveis que você determina. Mas não é ciência de foguetes. O trabalho mais difícil é acertar o equilíbrio mecânico para que você tenha uma boa plataforma para o equilíbrio aerodinâmico. Já a Ferrari tem um plano bastante agressivo para essa temporada no que se trata de atualizações. O time de Maranello realmente enxerga uma possibilidade de vitória tanto nos campeonatos de construtores como de pilotos. Então, o plano dos italianos é basicamente fazer atualizações agressivas que funcionem na pista a ponto de pegar a Red Bull de Max Verstappen, mas ao que tudo indica, eles devem trocar a suspensão do SF24 para a suspensão da Red Bull, caminhando para o lado push-road da coisa. Veja o que disse o chefe de equipe da Ferrari sobre isso. Abre aspas. Com o teto de gastos e o regulamento atual, é preciso gerir os dois lados e traremos atualizações quando tivermos algo para trazer, disse ele. O que é preciso ter em mente é que há uma espécie de convergência de desempenho e a taxa de desenvolvimento é muito menor do que há 2 anos. Isso significa que cada vez que alguém traz uma atualização, e acho que é verdade para nós, mas é verdade para todos, o ganho é menor do que era há 2 anos, e isso é normal. Parte da equipe está trabalhando nas próximas atualizações que veremos durante esta temporada, e outra já está focada no carro do próximo ano, disse ele. Já demos luz verde para o carro de 2025. Além disso, os trabalhos já começaram há algum tempo na unidade de energia 2026. No que diz respeito ao chassi e à aerodinâmica, podemos levantar algumas hipóteses, mas nada mais, uma vez que ainda não existem regulamentos. Na realidade, nossa suspensão traseira é um pouco diferente em termos de distribuição de braços superiores e inferiores em comparação com a da Red Bull, para mencionar uma equipe. Registramos bons resultados aerodinâmicos nessa direção e ao passar de pull rod para push rod, não medimos uma grande vantagem que justificasse algum comprometimento em termos de peso ou conformidade. Então, a partir daí, evoluímos nossa suspensão, mantendo o mesmo layout. De qualquer forma, acredito muito que agora que as equipes chegaram, a Fórmula 1 deve animar de novo. Ninguém aguentava mais ver Max Verstappen passear por 50 voltas em circuito. Não estou afirmando que a vitória de Max Verstappen me incomoda, mas esse domínio todo é péssimo para a categoria. Se Max Verstappen vencer, que seja disputando, assim como foi no Grande Prêmio de Imola. Mas e você, fã de Fórmula 1? Acredita que a Ferrari está no caminho certo para voltar a lutar por títulos na Fórmula 1? Diga sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, considere se inscrever no canal, muito obrigado e até a próxima.